Quais as razões do Brasil ser a oitava economia do mundo, com 99% do povo composto de pobres e miseráveis? Artigo escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. O Brasil é a oitava economia do mundo, em 298 países. O Brasil é o segundo país que tem mais pobres do mundo. No Brasil, o povo é tão miserável como o povo da Etiópia. Qual a diferença do Brasil com a Etiópia, sendo a referida um dos países mais pobres do mundo? Entretanto, a Dinamarca é a 41ª economia do mundo. Todavia, não tem um único pobre. Deste modo, consecutivamente, 10% da humanidade no mundo não é pobre. Entretanto, as pessoas não pobres vivem em países que não são tão ricos. A Índia é a 5ª economia do mundo, portanto, um país riquíssimo. O povo é tão miserável como é o povo do Brasil. Catar é o país mais rico do mundo em renda per capita. Tem um povo essencialmente pobre e miserável. A pobreza é fruto do Estado político neoliberal. Para uma nação ser rica e o pobre não ser pobre, o modelo de desenvolvimento político-social tem que fundamentar-se no social-liberalismo e não no neoliberalismo, onde existe o Estado social liberal, não tem pobres. É deste modo no mundo, quando o modelo político de Estado for neoliberal, a nação é composta de pobres e miseráveis. É o caso do Brasil. Em 210 milhões de brasileiros, 200 milhões são de pobres e miseráveis. Tão somente 10 milhões de brasileiros têm dinheiro. Onde está o fator da pobreza de um país? Na ausência da divisão do PIB. Quando o PIB de uma nação não é socializado, a nação é composta de pobres e miseráveis. O PIB do Brasil, de 13 trilhões de reais, o salário médio do trabalhador seria de 18 mil reais. No Brasil, 80% do valor do PIB está em mãos de 57 brasileiros que estão entre os 500 homens mais ricos do mundo.
Os pobres do Brasil são tão jumentalizados, dizem ser contra o comunismo. O que é o comunismo? Quando a riqueza de uma nação é dividida entre o povo desta nação, de tal modo, praxeologicamente, existem dois modelos de comunismo: o comunismo dos ricos e o comunismo dos pobres. Os pobres, bestializados como são os pobres do Brasil, defendem o comunismo dos ricos, a divisão do PIB entre os homens mais ricos deste país. A esquerda defende a divisão do PIB entre os trabalhadores, portanto, os pobres. A direita e a extrema-direita defendem a divisão do PIB entre os ricos. Motivo da nação estar com 200 milhões de pobres e miseráveis? Qual a verdadeira razão da pobreza do Brasil? Os pobres. Só é possível acabar com a pobreza de uma nação quando o país for democrático. Quem transforma uma nação é o Congresso. De cada 4 brasileiros, 3 são ignorantes, abobados, absolutamente analfabetos. Nessa proporção, de cada 100 deputados, 90 são a favor da concentração da renda. Se o povo brasileiro não fosse bestializado, todos os pobres votando na mesma proposta política, em 513 deputados, os ricos elegeriam no máximo 30 deputados defensores do comunismo dos ricos. O Brasil não tem perspectiva de mudança. Será sempre uma nação de pobres e miseráveis, abobados, devido à jumentalização da cultura popular. Tal fato é histórico, razão pela qual não é possível uma revolução cognitiva. Todavia, toda nação que o povo tiver muita fé, seja qual for a religião, Deus, o povo é miserável. Existe uma máxima: quanto mais cristão for um país, mais miserável é o povo. O Brasil é o país mais cristão do mundo. Tem o povo mais miserável do mundo, sendo a 8ª economia do mundo. A Dinamarca é o país mais ateu do mundo. Entretanto, a 41ª economia. Não existe um único pobre na Dinamarca. Com efeito, a pobreza sempre foi fruto da religião, da fé e da crença em Deus. Artigo escrito por Edijar Dias de Vasconcelos.